Muito bem, amigos, aqui estamos para mais uma apresentação do nosso Educação em Debate. Hoje o tema será educação financeira e trouxemos um especialista, ele é jovem, mas com uma boa formação. Trata-se do administrador e também homem de finanças, Daniel Fux. Ele é formado pelo IBMEC, a primeira turma do IBMEC do Rio de Janeiro, e fez pós-graduação na Universidade de Chicago, Loyola. Amigo, obrigado pela sua presença aqui entre nós. Professor. Você é filho de um grande querido amigo meu, Moisés Fux, que foi um dos patrocinadores desse programa. Quando o programa começou, o Moisés Fux foi um dos que nos ajudou a colocar no ar esse programa. Exatamente. O que você entende por educação financeira, em primeira instância? Professor, acho que a educação financeira você pode resumir com a habilidade da pessoa em fazer o seu planejamento financeiro. Basicamente isso. Educação financeira não é você entender economia. Educação financeira não é você discutir mercado financeiro. É simplesmente você ter a capacidade de estar alinhado no presente para os seus objetivos futuros. E o indivíduo que tem uma boa formação em relação a esses fundamentos, naturalmente ele se dá bem. É possível ganhar dinheiro com educação financeira? Eu diria que o objetivo da educação financeira não é nem você ganhar dinheiro, mas você realmente evitar os solavancos no que tange a questão de percepção de ganho ou perda dos seus objetivos futuros. O problema é que no Brasil essa educação é muito rudimentar. É óbvio que tem várias teorias que explicam inflação, planos econômicos, porque o brasileiro não tem uma boa educação financeira. Você disse isso numa bela entrevista que deu semana passada à revista Veja. Foi muito legal. Eu só protestei com o seu pai porque o Fux seu não é com X, é com KS. É verdade, eu também protestei. Errado, a Veja errou. A Veja errou. Mas foi uma boa entrevista. Obrigado, professor, eu também gostei. Está me ajudando muito a fazer mais desse trabalho voluntário nas empresas. Eu acho que a ideia desse trabalho voluntário tem a ver com essa questão da falta de educação financeira brasileira. Que eu acho que tem fatos, eu acho que são 3 motivos básicos. Assim. Pode falar de plano, inflação, mas são, na minha opinião, na minha experiência de Brasil, de 15 anos fazendo gestão de patrimônio, cuidando de finanças pessoais, de famílias e pessoas, e tendo tido a experiência no exterior também trabalhando com isso, eu acho que eu resumo de 3 pontos críticos. A educação como um todo no Brasil é muito ruim. Infelizmente, os jornais e revistas não ajudam. E o governo e os bancos atrapalham demais. Vou te explicar um pouquinho, rapidamente, o que eu quero dizer, cada um. É óbvio que na questão da educação ser fraca, tanto na educação básica como na educação superior ou na técnica, tem fatores históricos, né? Eu gosto sempre de lembrar assim, que eu fiquei assustado quando eu, visitando a região de Boston, descobri que Harvard foi a primeira universidade norte-americana, universidade, com mais de uma matéria. Ela foi fundada em 1636. O Pedro II foi fundado no Brasil em 1840, assim. São 200 anos o colégio. E para os estudantes universitários, assim, todas as capitanias já estavam aqui, né? Assim, na América, de uma certa forma, não é que eles estavam muito adiantes, a gente estava ali num processo embrionário de colonização. A primeira universidade do Brasil, a Universidade do Rio de Janeiro, é de 1920. É óbvio que a gente tem, mas posto isso de lado, infelizmente... 20, mas não funcionou, viu? A primeira universidade no duro, ela... de São Paulo, criada por Armando de Sales Oliveira, em 32. Que realmente essa teve um sucesso maior.
Mas, infelizmente, deixando de lado essa questão histórica, eu acho que tem coisas recentes que também não ajudam. Eu acho que desde 95 até 2002, depois de 2002, muito pouco foi feito pela educação no Brasil. Acho que 95 foi um marco. Eu acho que o decreto que permitiu às universidades tirarem aquela fantasia de serem instituições sem fins lucrativos e permitirem que elas se tornassem iniciativas privadas, focadas em qualidade, em competição, melhorou. Mas nos últimos anos, eu acho que muito pouco foi feito. Eu te falo isso com experiência de quem já entrevistou e contratou muito recém-formado. Tanto nas empresas que eu trabalhei, ou multinacional, ou na área de investimentos, ou de forma empreendedora. Deixa eu fazer uma pergunta fundamental para você. Eu escrevi outro dia um artigo sobre isso para a Folha de São Paulo. Você acha justo que haja ensino superior gratuito para todos? Quem pode e quem não pode pagar tem um ensino superior gratuito. Você acha isso justo? Eu já não gosto muito do nome superior, que quer dizer que tem alguém que é inferior, tá? Mas eu acho, voltando à sua pergunta, assim, eu não acho justo, não. Eu acho que hoje em dia as coisas são mais livres. Eu acho que a pessoa, nesse trabalho voluntário que eu faço, por exemplo, eu começo dando exemplo de 25 pessoas, tanto brasileiras quanto pessoas de todas as etnias, que não fizeram ensino superior e se deram muito bem, não é só em termos financeiros, mas de realização. Olha aqui, Daniel, nós temos que continuar a discutir esse aspecto e você tem ainda mais 2 outros fatores que você citou e que você quer desenvolver. Sim. Mas nós temos que fazer um pequeno intervalo, vamos dar 1 minuto e voltaremos entrevistando Daniel Fux aqui no nosso Educação em Debate. Até já, amigos. Estamos de volta com o nosso Educação em Debate, entrevistando o administrador de empresas, um homem bem-sucedido, Daniel Fux. Daniel, eu acho que você deve continuar no seu raciocínio sobre o que eu chamo de ensino superior e você chama de ensino de 3º grau. Isso, eu acho que a pessoa tem que ser capaz de escolher os seus caminhos baseado nas suas competências. Eu acho que é isso que, por exemplo, hoje falta nas universidades. Quando eu vou selecionar alguém para trabalhar, um jovem, um recém-formado, eu vejo que as universidades, elas hoje ainda estão presas a paradigmas ultrapassados e não olham o que é o mais importante, que é ver assim, quais são as competências daquelas pessoas. Como eu estava te falando no primeiro bloco, eu, com experiência de já ter contratado, recentemente eu fui tentar contratar um recém-formado para me ajudar a fazer um sistema muito simples, professor, em Excel. Depois de 10 entrevistas eu estava muito frustrado porque é um assunto que eu não entendo e não achei que eu estava conduzindo sabendo escolher. Liguei para um diretor de um grande banco, um banco grande no país que eu conheci na minha época da Gávea Investimentos. Você passou quantos anos na Gávea Investimentos? De 2008 ao final de 2013. 5 anos. 5 anos. Certo. E esse cara me contou uma história que eu acho que assim, é legal comentar para os estudantes. Essa questão do quais são as suas competências, seus desejos, o seu perfil. Eu estava falando com ele, ele falou assim, Daniel, há alguns anos o banco resolveu copiar os modelos europeus e norte-americanos de contratação. De forma resumida, antes de olhar os currículos, eles vão nas universidades, distribuem brindes, contam da cultura da empresa, plano de carreira, coisas para estimular. Depois começa o processo de seleção. Ele falou que o departamento, hoje, que todas as universidades, ele olha em 6 universidades, tanto do Rio quanto de São Paulo, que são chamados de departamento de carreira, não passam de uma sala com ofertas de emprego, porque não se faz esse trabalho junto ao indivíduo.
E de forma objetiva, o que isso acarreta? Acarreta que as pessoas não se preparam para escolher a oportunidade que melhor se encaixa ao perfil dela. E mais ainda, professor, ele me comentou, olha que interessante, que frustrados com o plano, eles tiveram uma reunião com o reitor de uma grande universidade do estado de São Paulo. E esse reitor contou para eles que todo ano eles começam diversas turmas de diferentes formações, com em média 40, 30 alunos. Que só informática, computação, engenharia computacional termina com mais alunos do que começou, porque evidentemente tem pessoas que têm dificuldade no meio do caminho e saem, então termina. Então qual é o ponto? Ele contou para esse cara de TI do banco que 100% dos alunos de computação hoje saem com emprego da universidade dele, mas que mais que 50% perdem o emprego em menos de 12 meses. E quase 100 perdem em 24 meses. Eu perguntei, mas porra, agora você vai ter que me explicar, porque eu fiquei curioso, né? Claro. Basicamente ele contou que, um exemplo que ele me deu, mas isso não tem a ver com faculdade, universidade pública ou privada, porque isso acontece nos dois. Ele falou, Daniel, você tem que entender que assim, eu recebo alunos de universidades públicas que chegam aqui dominando uma linguagem que não é mais usada. O cara ficou ultrapassado, mas o professor não sai. Chega aqui querendo montar rede de fio e a gente está falando de rede sem fio. Eles são concursados, são professores para sempre, né? E mesmo, olha que interessante, essa coisa do MEC, né? Coisa de você ter doutores e coisas que é legal, né? Criar critérios, mas nesse segmento onde as pessoas ainda são mais jovens, os melhores não estão ainda na posição de professor, de lecionar, a universidade privada também tem suas deficiências em ter uma boa formação nessa área de computação. Claro. O outro ponto, que eu acho que não ajuda na educação financeira, é realmente jornal e revista, as qualidades dos nossos jornalistas a respeito do tema, que talvez eu entenda um pouco mais, assim. Eu gostaria que você desenvolvesse isso, porque jornal e revista tem culpa no cartório? Eu acho que bastante, tá? Infelizmente, eu acho que, na minha experiência, eu acho que assim, geralmente eu acabo de ler uma matéria num jornal diário, não num jornal mais específico sobre o assunto. Eu lembro do seu amigo, meu pai amado, falando daquelas 5 perguntas, como, quem, onde, por quê, onde, que eu tenho que voltar para tentar entender, porque até agora eu ainda não consegui. Mas tem horas que eles falam assim, a taxa de juros era um absurdo porque era 30, mas não, isso é, sabe, o absoluto, não o real, a inflação também era alta, pequenos exemplos. Mas o que me chama a atenção? Professor, quando eu morei nos Estados Unidos... Quantos anos foi? Eu fiquei 3 anos, quase 4 anos. Eu fui em 2000 e voltei... Sempre em Chicago? Sempre em Chicago. E aí, eu passei uma época vindo e voltando para fazer negócios na parte de biotecnologia, dessa pessoa que eu cuidava das finanças. Mas qual é o ponto? Eu acho, vou chamar de cômico para não dizer que é trágico, tá? Eu acho cômico os jornais diários terem um caderno economia, que engloba finanças, economia, negócios e às vezes até política. Porque se você olha os jornais diários dos principais países, eles têm um caderno de finanças, eles têm um caderno de economia, pode não ser diário, mas tem um caderno de negócio. E quando eu fiquei esse tempo todo nos Estados Unidos, não por acaso, tanto na época que o meu ambiente social eram estudantes e depois de trabalho, todos liam um caderno de economia, todos liam o caderno de finanças, mas quase ninguém lia o caderno de economia, porque não interessava, porque a palavra economia é ruim. Mas é porque não muda muito lá fora. Aqui muda quase que diariamente. Você tem que ler novidades, ou ver televisão, ou ouvir rádio. Porque... Eu entendo seu comentário, mas eu acho que isso não justifica você não ter um caderno, por exemplo, de finanças, que vai falar sobre empresas de capital aberto ou como fazer suas finanças pessoais. O pior é esse conteúdo que está dentro de economia, porque muda tanto que não interessa. Pois é. Imagina alguém que não trabalha com economia, não trabalha com finanças, não trabalha com nada, qual é o interesse dele em ler isso? Nenhum caderno. Mas ele poderia ter um interesse genuíno de saber sobre finanças. Claro. Ou de estratégias de empresas no caderno de negócios. Não, sob esse ponto de vista, nem tem dúvida. Mas você é também um especialista
em jovem aprendiz, que é um assunto que me interessa muito, porque o nosso programa é feito em colaboração com o CIE, o Centro de Integração Empresa-Escola. Então eu queria que você desenvolvesse no próximo bloco o que você entende por jovem aprendiz e qual é a sua experiência no setor. 1 minuto e logo voltaremos na entrevista com Daniel Fux. Até já. Estamos de volta com o nosso Educação em Debate, entrevistando o administrador Daniel Fux. Daniel, dentro das suas atividades, você tem desenvolvido uma ação bem positiva e efetiva em relação aos jovens aprendizes. O CIE trabalha com estagiários e aprendizes. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que você entende que é o aprendiz e quais são as possibilidades de sucesso do aprendiz na vida brasileira. Essa é uma boa pergunta, sim, porque o que me levou a fazer esse trabalho junto aos jovens, estagiários, aprendizes de diversos programas, foi um problema que eu percebi que existia. Professor, qualquer programa de estágio é muito bom. Eu nunca vi ninguém sair pior de um programa de estágio do que entrou. É uma oportunidade única, ímpar. A primeira deles, sair daquele ambiente familiar, colegial, né, para uma relação profissional. Largar os seus antigos ídolos e identificar novas pessoas e novos ambientes. São jovens de 14 a 24 anos incompletos, não é isso? Isso. Para você também é essa faixa etária. Isso. Basicamente a idade de 14, ele ainda não está na universidade, mas se abre essa exceção por causa das crianças mais carentes para terem a coisa, principalmente nos programas. Então, eu acho que é uma iniciativa muito boa, mesmo que seja um programa obrigatório, e eu sou um pouco, assim, contra essas coisas obrigatórias para as grandes e pequenas empresas, eu acho que é uma coisa, eu acho que é um programa válido, muito bom. O que me fez fazer esse trabalho voluntário de educação financeira? Que nem é muito sobre educação financeira, é mais sobre tentar eliminar essa sensação de vitimismo que eu acho que essas pessoas carregam. Eu acho que, de certa forma, o brasileiro carrega uma sensação maior. Se a gente não vê que aqui todo mundo pode conseguir, as pessoas acham que ao nascer ou ser de um jeito, eles não conseguiriam chegar aonde eles gostariam em virtude daquela condição, e eu acho isso muito ruim. Então, eu falo muito sobre essa questão, dando exemplos de empreendedores. Não interessa a questão do resultado financeiro, muito mais o impacto histórico, social e financeiro que eles criaram. Do exemplo de brasileiros que moravam em subúrbios e lançaram empresas de cosméticos gigantescos, operadoras de saúde, histórias de empreendedores americanos, que todos eles estavam pior do que eles hoje, onde eles não tinham nem informação. Hoje a informação é mais aberta. Em seguida, eu tento mostrar a eles que o programa vai ajudá-los a entrar, a botar o pé dentro. E eles têm que procurar se sobressair. E digo isso não só para eles, mas até para as pessoas que eu conheço que estão em faculdades, que se dizem de top, assim, olha, se você não gastar o dobro de tempo sozinho estudando, vendo vídeo do YouTube sobre o segmento que você quer, não tem chance. Você faz cursos para os estagiários? Não, eu dou palestras. Através aqui no Rio, da FIA, da Fundação de Amparo à Infância e ao Adolescente, a gente marca com as empresas e eu levo uma caixa de paçoquinha e conto uma história verídica de um garoto, que é todo o tema, que esse garoto estava endividado de tanta paçoquinha que ele tinha comprado na cantina da empresa, e eu faço uma analogia a isso, a questão do cartão de crédito, porque, professor, olha que interessante, nesse meu estudo sobre finanças, o Brasil
É o único país do G7. Talvez devam ter 3, eu ainda não consegui achar os outros. Que permite que eu, você, a gente parcele uma compra no cartão de crédito com lojista. Isso foi abolido nos Estados Unidos no final da década de 70. Na Europa, em nenhum lugar do mundo você entra, compra uma camisa e parcela em 10 vezes. Isso deve ser um problema que era o terceiro do governo e dos bancos, que é do interesse deles que você consuma. Então esses garotos que ganham bem, pela carga horária de meio expediente, ao abrir uma conta no banco para receber o salário, a gerente faz o que ela é obrigada a fazer, que parcela. Não, dá o cartão de crédito, ele perde o controle. O que eu tenho medo que gasta aconteça. Demais. Agora, por exemplo, no Rio eu tenho feito campanhas porque com o agravamento da crise do Estado, muitos alunos dos programas perderam, porque tinha muita agência, né, FAPESP e outras que usavam jovens aprendizes. Cortou. Então esses caras não vão conseguir pagar. Vai todo mundo para o Serasa, não vai arrumar emprego, porque já mostrou um certo descuidado com isso. E me preocupa muito que eles não tenham um padrinho que possa vir ajudá-los a quitar aquela dívida que é 300% ao ano. A gente vai virar escravo dessa situação. Esses juros é uma barbaridade. Mas esses juros é porque eles deixam parcelar, que é a desculpa deles. Por que ninguém entende finanças pessoais? Não é que ninguém entende. Por que não há interesse de finanças pessoais? A história de investimento no Brasil é recente, professor, é de 1999. Foi quando, finalmente, os fundos de investimentos foram separados das instituições bancárias. Então, você tinha um banco, que você sabe o que é, você guarda seu dinheiro num cofre para não deixar no cofre, e ele empresta para uma empresa. Aí surge o melhor negócio do mundo. Cria-se os gestores de recursos, fundos de investimento, só que o governo, não sei julgar por quê, mas permite uma coisa diferente das grandes economias desenvolvidas, que os bancos ofereçam seus fundos próprios. Há quantos anos você não entra num banco e um gerente não te oferece uma aplicação de CDB? Porque ele quer que você invista no fundo, porque ele ganha mais. Claro, o fundo que é do próprio banco. E aí você tenta sair, é praticamente impossível você sair. Por quê? Venda casada, na minha opinião, tá? Por exemplo, eu acho Isso que não é proibido? Deveria, mas eu não sei por quê. No meu entendimento, eu posso estar legalmente equivocado, mas eu acho que você chegar num banco e abrir uma conta e ter uma tarifa mensal e ele te falar, mas se você investir um dinheiro que normalmente, aquela quantidade de dinheiro vezes a taxa de administração do fundo, o banco vai lucrar o dobro de que você pagasse a tarifa mensal, tá? Certo. É uma venda casada, você está levando, né, 2 produtos por um, que é uma venda casada. Certo. Você abriu seu cadastro no banco. O banco é obrigado a informar o Sistema Financeiro Nacional, a Receita e o Banco Central. Se você for investir em outra instituição, até um outro banco, você tem que passar por um processo de abertura igual. Não faz sentido. E isso tudo são barreiras. Hoje, nos Estados Unidos, você entra num banco grande, para citar um nome, o Citibank, que estava no Brasil, um banco que todo mundo conhece. Você entra lá e fala, eu gostaria de investir meu dinheiro. Ele não te oferece fundos do Citi. Ele te oferece de gestores independentes. Uma grande leque de opções. Aqui você não vê isso. São sempre 3. É quase a teoria do McDonald's, que a gente estuda na faculdade. Tem sempre a promoção 1, 2 e 3. Ele quer que você pegue a 2, que é onde ele ganha mais, e tem 3 para que você escolha no meio. 3 é para você não escolher. Não escolher. Ô, Daniel, a gente está aprendendo muito com você e acho que tudo que você disse desde o primeiro momento foi útil para a nossa percepção a respeito do que você chama, e eu entendo que seja a educação financeira. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui entre nós. E acho que para os nossos telespectadores foi útil também o que nos disse o administrador Daniel Fux a respeito de educação financeira. Amigos, colocamos um ponto final no programa de hoje. Voltaremos na próxima semana com mais um Educação em Debate. Gratos, um abraço e até lá.
aprendizagem tá aí pra ser cumprida. Muita gente só precisa de uma chance na vida. Se você é empresário, pode ser nosso parceiro, ensinando seu trabalho, ajudando um brasileiro. A lei da aprendizagem é o que a gente sempre quis. É legal pra sua empresa, é legal para o país. Participe do Aprendiz Legal. É legal para sua empresa, é legal para o país. aprendizlegal.org.br